aí a falar sobre o assunto. Então, gravando a partir de agora, novamente, boa noite, 8º período de Medicina Veterinária, noturno. Vamos iniciar a disciplina de administração hoje, falando sobre empreendedorismo. Eu já fiz a introdução, né, do porquê se discutir o empreendedorismo. Vamos aprofundar um pouco mais essa discussão no decorrer da aula. Se alguém tem alguma experiência, tem alguma dúvida, já quis mexer com isso, por favor, fique à vontade para me chamar, para abrir o microfone e comentar a qualquer momento que vocês quiserem. Então vamos lá. Empreendedorismo, conceitos básicos. O que é o tal do empreendedorismo? Quando a gente pensa no empreendedorismo, normalmente nos vem à mente alguém que a gente considera empreendedor. Mas antes da gente ver algumas pessoas aí consideradas empreendedoras, vamos responder a primeira pergunta lá. O que é o empreendedorismo? Diferente do que algumas pessoas dizem, né? Porque vocês sabem como eu penso as coisas a respeito de empreendedorismo, inovação, autoajuda, oba-oba, etc. Né? Então as coisas não são fáceis, as coisas não acontecem no estalar de dedos. Então não adianta você ir numa palestra motivacional e o cara dizer que você vai sair dali um empreendedor, porque você não vai. O empreendedor é um sujeito que visualiza algo, né, visualiza um empreendimento, visualiza um negócio, um software, e ele põe em prática. Espera-se que ao pôr em prática, aquela ideia dele vá para frente. Não sei vocês, mas eu odeio jogar dinheiro fora, eu odeio perder dinheiro, acredito que todos vocês. Então a ideia do empreendedor, a visão clássica do empreendedor, ele não se preocupa muito com jogar dinheiro fora, não. Mas eu acho que todo mundo tem que se preocupar. Não, porque o empreendedor até dá certo e tem que errar. Mas às vezes a gente não pode errar, a gente não tem dinheiro para errar. Então o empreendedorismo basicamente é isso. É você sair, né, do seu emprego, por exemplo, vislumbrando uma oportunidade de negócio, como se diz modernamente, com a ideia de resolver uma dor do mercado, resolver um problema do mercado, e aí você está empreendendo em algum lugar. O empreendedor é diferente do empresário. O empresário é o cara que monta um negócio, que está à frente dele. Por exemplo, uma padaria. O cara montou uma padaria, ele é empreendedor, ele é empresário da padaria. O empreendedor é quando ele está inovando em alguma coisa. Ele está trazendo algo novo, ele está consertando algum problema do mercado. Lá no meu setor StartFag, às vezes eu recebo alunos e pessoas da comunidade que sabem que aquele setor ali existe e vão lá conversar. E é bastante comum pessoas como eu ouvirem a seguinte história. Ah, professor, eu estou aqui com uma ideia de empreendimento, eu queria ver a sua opinião. Eu pergunto, você quer empreender no quê? Eu falei, no ramo de padarias. Ok? E qual que é a sua ideia? O que você pensou? Ele falou, não, porque eu faço um pão que é o melhor pão que você já comeu. E eu falo pro cara, olha, eu já comi vários pães muito bons, e eu gosto de pão, inclusive. Mas tudo bem, pode ser que você faça o melhor pão que eu já comi. Mas e aí, aonde você está empreendendo? Não, no pão. Não, você está dizendo que vai fazer um ótimo pão. Beleza, é o que se espera de uma empresa. Ela faça um ótimo produto. Mas e aí, qual que é a inovação da sua padaria? Qual que é o diferencial que a sua padaria tem? O que você vai trazer como uma proposta de valor? Por que as pessoas vão procurar a sua padaria diferentemente das outras? E aí a pessoa não sabe o que responder. E realmente,
Num caso desse, a pessoa não está empreendendo, ela está montando um negócio e ela vai administrar o negócio. Nada contra. Agora, um empreendedor, ele está criando algo novo, ele está criando algo que ainda não existe, ou pode até existir, mas ele está mudando a aparência dele, está mudando a configuração, está atendendo a um novo público. Por exemplo, mas não dá então para empreender no ramo de padaria. Dá. Por exemplo, o cara chegar e falar o seguinte: olha, professor, eu estou fazendo um pão, que ele é um pão normal como outro qualquer, ele tem gosto de pão, ele tem textura de pão, ele é gostoso que nem um pão, diferente do pão fitness que o povo come aí, que aquilo só tem nome de pão, porque parece às vezes um tijolo, parece um pedaço de isopor, muitas vezes. O meu pão tem as mesmas características de um pão normal, porém, é um pão que tem 1/10 das calorias de um pão normal, é um pão indicado para fazer academia, para fazer corrida, é um pão que não engorda, é um pão que não sei o quê. Beleza? Eu nunca vi um pão desse, ele está inovando nesse aspecto. Então essa é a diferença do empreendedor para o empresário. Ele está criando algo novo, ou está resolvendo um problema que ninguém nunca resolveu. Vamos pegar aí um exemplo do Uber, né? Eu tenho uma série de críticas ao Uber, mas como empreendedor, o cara que inventou o Uber, ele mudou completamente a economia mundial, né? Porque depois do Uber, criou-se um termo chamado uberização. Que veja só, né? Antigamente, você está aí na sua casa, você está sem carro, você precisava ir ao centro, você tinha que ter o telefone de um táxi, de um taxista. Você ia ligar para ele, o taxista ia ter que sair, sabe-se lá Deus da onde, se ele já não estivesse atendendo alguém, ligar a bandeira dele, ir até a sua casa, pegar você, levar até o local onde você pediu e voltar para a casa dele. A volta, a mesma coisa, ele ia lá te buscar, ligava o taxímetro, você gastava um monte de dinheiro. O Uber não tem táxi. O próprio cara que está sem nada o que fazer vai lá e se inscreve no Uber. Você entra no aplicativo do Uber, pede um táxi, ele vai via GPS mapear quais são os carros que estão próximos da tua região, vai indicar quem que pode fazer a corrida, você já sabe antecipadamente quanto vai custar aquela corrida, pronto. E por que da uberização? Porque agora você vai alugar uma casa, você vai no Airbnb. O que é o Airbnb? É um Uber de aluguel de imóveis. Você vai pedir comida, você vai entrar no iFood. O que é o iFood? É um Uber de pedir comida. E assim sucessivamente. Você tem uma infinidade de aplicativos inovadores com a base no Uber. Então, o Uber inovou, beleza. Mas você utilizar a ideia do Uber para jogar para um outro produto, esse outro produto não existe ainda, você está inovando. Não sei se os meninos aí, se bem que hoje em dia, menina gosta de futebol que nem menino, algumas, né? Eu, por exemplo, detesto futebol. Mas, não sei se vocês já ouviram falar de um aplicativo desenvolvido aqui no Brasil, que chama Eu Goleiro. Pelo meu porte atlético, né? Vocês ainda não me viram pessoalmente, mas vocês já viram que eu sou gordinho. Então, pelo meu porte atlético, eu não sou muito de jogar futebol e de jogar nada, né? Mas as pessoas que eu conheço que jogam bola e etc., elas me contam que um grande problema que elas enfrentam é encontrar um goleiro. Ninguém quer ser goleiro. E nas partidas de futebol que os caras organizam, sempre falta um goleiro. E isso é um padrão nacional, talvez mundial. E aí um sujeito brasileiro pensou na plataforma do Uber e criou um aplicativo chamado Eu Goleiro. O que é o Eu Goleiro? É o cara que gosta de ser goleiro ou quer fazer um bico de goleiro, ele entra lá e se cadastra. Eu sou goleiro e eu cobro R$50 para ser goleiro. E ele bota lá. E aí a turma quer jogar bola, tá faltando um goleiro, vamos entrar lá no Eu Goleiro. Já marca com alguém, vai lá. Pronto. Ideia idiota,
para atingir um público bastante restrito. Esse aplicativo foi lançado. Há 3 anos atrás ele tinha, acho que, 6 meses aí de atividade. Ele foi vendido por, se não me engano, 20, 25 milhões de dólares. Então vejam, um negócio estúpido, mas que rendeu um monte de dinheiro. Isso é inovação que tem a ver com empreendedorismo. E não necessariamente empreendedorismo tem a ver com, tem que ser sistema, aplicativo, computador, internet. Você pode ter várias outras formas de inovar sem ter nada disso. Então, quem você considera um empreendedor? Quando eu já fiz pesquisa sobre isso, né, no presencial, eu costumo até abrir para perguntar, tá, quem que vocês consideram assim um empreendedor? E às vezes as pessoas falam, e a gente discute um pouquinho. Mas quem eu costumo ouvir muito os alunos dizerem que é um empreendedor é esse cara aqui, Steve Jobs. Esse cara, ele fez algumas coisas muito interessantes durante a vida. Entre elas, né, junto com o Bill Gates, iniciou a Microsoft. Depois ele brigou com o Bill Gates, porque esse cara era, diz que, impossível de ficar muito tempo perto dele. Ele fundou a Apple, né, que na época, né, o Bill Gates estava desenvolvendo softwares para PCs, né, sistemas operacionais para computadores, e esse cara também criou a Apple e ele desenvolvia um computador chamado Macintosh, que hoje em dia ninguém chama mais de Macintosh, só chama de Mac, né? E chamam de Apple também. Então esse cara, ele teve uma vida com muitas inovações. Ele criou o iPad, ele criou o iPod, ele criou o iPhone, né, entre outras coisas. Não ele, né? A equipe dele. Eu gosto sempre de uma frase do Albert Einstein que ele dizia que quando diziam que ele era um cara muito inteligente, que ele revolucionou a ciência moderna, ele falava que ele não seria ninguém se ele não estivesse no ombro de gigantes, ou seja, outros desconhecidos que desenvolveram ideias que o Einstein, através da pesquisa científica, foi incorporando às suas contribuições, que culminaram na lei da relatividade, na teoria da relatividade. O Steve Jobs também, né? Ele tinha uma equipe gigantesca, lógico, ele era o líder daquela equipe, ele era o cara que conduzia os processos, né, que talvez tivesse as ideias. Mas, tão ou mais até que o Steve Jobs é esse sujeito aí, o Walt Disney. O Walt Disney, para vocês terem uma ideia, ele criou, ele não é o inventor do desenho animado, né, que hoje em dia se chama animação, mas ele popularizou as animações e criou um nível de sofisticação e de enredo de histórias tão grande nas animações. Para vocês terem uma ideia, das 10 maiores bilheterias do mundo, o 10º lugar pertence a Branca de Neve e os Sete Anões, de 1936, do Walt Disney. Então esse cara, todo mundo conhece os filmes da Disney, e ele, além disso, revolucionou porque ele teve a ideia de montar um parque temático, quando não existiam parques temáticos, que fosse feito à imagem e à semelhança do mundo encantado que ele idealizava nos seus filmes. E nós temos lá a Disneylandia, ou Disney World, ou somente Disney. Duas, inclusive. Tem uma nos Estados Unidos e uma na Europa. Outro sujeito inovador foi o Charles Chaplin. Chaplin, ele não inventou o cinema, ele não inventou a câmera, os filmes, nem o cinema falado. Mas ele inventou um modo de fazer cinema que cativou as pessoas e levou-as ao cinema, cada vez mais, para ver um único personagem, que era o Carlitos. O Charlie Chaplin, ele tem uma coisa interessante, porque normalmente você reconhece um ator pelo nome do personagem. O Charlie Chaplin é o contrário. As pessoas chamam de Charlie Chaplin o personagem dele, que é o Carlito.
Então ele criou um personagem e ele passou a aparecer em filmes. Se eu não me engano, em 3 anos ele fez mais de 50 filmes. E isso era um público estrondoso no cinema. Então ele inventou os primeiros filmes assim com muita gente para assistir. E detalhe, né? Filmes de um personagem. As séries, como nós conhecemos hoje em dia, basicamente são uma evolução dos filmes do Charles Chaplin. Filmes mudos, inclusive. Bill Gates, né, que nós já falamos dele, né, inventou a Microsoft, criou o sistema operacional MS-DOS, que eu cheguei a usar, né, que era um ambiente em que você usava só o teclado, mas ele vislumbrava que as pessoas teriam computadores em casa. Então ele queria fazer um sistema operacional que as pessoas pudessem, de forma mais facilitada, acessar em casa. E foi o Windows. Eu cheguei a usar o Windows 3.1, que foi o primeiro. Eu fiz curso de MS-DOS, de Windows, sei usar os dois ainda. E ele criou isso. Como a gente viu que o Henry Ford, ele vislumbrou que todas as pessoas que tivessem um bom salário poderiam ter um carro, o Bill Gates, nos anos 70, ele passou a trabalhar em prol de que todo mundo que pudesse ter um pouquinho de dinheiro quisesse ter um computador em casa. E foi isso que acabou acontecendo. Esse sujeito aí é o Thomas Edison, né? Talvez dos que apareceram aí até agora, o mais profícuo inventor. Ele tem mais de 100 patentes registradas no nome dele. Ele tinha uma empresa chamada Edison Company, que era basicamente a empresa mais inovadora do mundo, que depois ela virou a GE, que existe até hoje, que fabrica desde geladeiras a turbinas de avião. Ele foi o patrão do Henry Ford, por exemplo, por um tempo. Esse sujeito aí, Akio Morita, é o fundador da Sony. Hoje em dia, a gente pensa em tecnologia vindo da Singapura, da Coreia do Sul, Taiwan, China, tal. Quando eu era adolescente, a tecnologia vinha do Japão. Né? Anos 80 e 90, a tecnologia era japonesa. Mas se a gente for analisar, o Japão não produzia tecnologia. O que o Japão fazia era minimizar a tecnologia. Por exemplo, você tinha um aparelho de som na tua casa, enorme. O japonês ele fazia um aparelhinho desse tamanho que fazia a mesma função daquele outro grande. Você tinha um display lá de filme Super 8, que era um trombolho desse tamanho que você tinha que montar. Os japoneses pegam aquela ideia e fazem o videocassete, que é uma coisinha pequenininha. Então aí o que os japoneses inovavam era eles criaram a miniaturização de coisas. Os microchips, eles já existiam. Os Estados Unidos são os caras que inventaram o computador, mas quem inventou o microchip foram eles. Eles pegaram os chips e miniaturizaram. Então esse cara, entre outras coisas, acho que a maior sacada dele foi o seguinte, né? As pessoas, e isso impacta até na vida de vocês hoje, né? As pessoas sempre gostaram de ouvir música, mas ouvir música dependia de um aparelho de som. E os aparelhos de som eram grandes, pesados e ligados na tomada. Vocês já devem ter visto filmes dos anos 80, em que, principalmente dançarinos de hip hop ou de break, tinham lá um rádio desse tamanho, que os caras andavam aqui assim, tocando o som bastante alto. Aqui o Morita, ele pegou estes aparelhos de som e miniaturizou eles de tal forma que as pessoas podiam colocar no bolso. E ele inventou o Walkman. O Walkman era um toca-fitas pequenininho assim, que você enfiava no bolso, foninho de ouvido. Você podia andar na rua ouvindo o seu som. Então depois vieram os Discmans, que você tocava CD, depois vieram os iPods, depois vieram os tocadores de MP3, e hoje isso evoluiu para o nosso tocador como é que chama aqui, do Spotify, que a gente tem no nosso celular.
mas começou com esse cara. Ele vislumbrou isso. O Henry Ford, eu nem vou perder tempo falando dele, porque vocês já conhecem bem, já falamos na semana passada, mas o Henry Ford ele fez uma coisa que vai aparecer o conceito aqui, logo logo, que é o benchmarking. O que é isso? Ele não inventou a linha de montagem, ele não inventou o automóvel. Ele pegou as ideias que já existiam, configurou de tal forma que atendessem às suas necessidades e ele inovou ao configurar aquela linha de montagem de forma diferente. Hoje em dia a gente chama isso de benchmarking. Esse sujeito aí é o John D. Rockefeller, né, o famoso Rockefeller. Ele era um produtor de petróleo e diferente do status que tem um produtor de petróleo hoje, na época o produtor de petróleo não ganhava quase nada. O produtor de petróleo era que nem um produtor aí de, sei lá, de feijão. E aí ele começava a ver que ele vendia o petróleo para empresas e os donos daquelas empresas é que ficavam ricos, não ele que produzia petróleo. Então ele pensou o seguinte: eu vou montar uma refinadora de petróleo. Na época, petróleo servia para quê? Para fazer querosene, para colocar no lampião e iluminar as casas. Só que as casas normalmente eram de madeira, né? Você tendo uma casa de madeira com um líquido inflamável dentro, pegando fogo, teoricamente num ambiente controlado que era de vidro, a probabilidade daquilo explodir e pegar fogo na casa era bem grande. E acontecia muito. Tanto que nessa época, né, final do século XIX, começo do século XX, né, se uma moça estivesse sendo estuprada às 3 horas da manhã, às meia-noite, e ela gritasse estupro, possivelmente as pessoas não iriam acudi-la, porque elas não sairiam de casa. O que as moças faziam quando isso acontecia? Elas gritavam fogo, porque quando começava a pegar fogo numa casa, todas as casas eram de madeira, as pessoas saíam rapidamente para tentar apagar o fogo e o estupro o estuprador fugia na hora. Então era um problema muito sério, os estupros que são até hoje, né? Mas os incêndios causados pela querosene. Porque a querosene, ela não era muito estável. Pessoal, só um minutinho aqui, que eu vou ter que atender uma ligação. Estão me ligando lá da FAG. Alô? Eu vi hoje. Então, eu vi que hoje estava corrido mesmo, até a nossa reuniãozinha lá foi transferida, né? Até amanhã, beijo, tchau, tchau. Desculpe, povo, mas ligação da FAG nunca ligam aqui. Quando ligam é porque deve ser alguma coisa. Na verdade, até não era nada de importante, mas tudo bem. Desculpe aí. Então, o Rockefeller, ele via como uma oportunidade a instabilidade da querosene. E ele inovou fazendo o seguinte: ele contratou professores e estudiosos de universidades, engenheiros químicos, etc., não só para auxiliá-lo a montar uma fábrica de querosene, mas para montar o querosene mais seguro que se existia no mercado. E a Standard Oil virou a principal empresa produtora de querosene por conta disso. E aí ele ficou muito rico. Além disso, o petróleo era jogado fora, boa parte dele, porque você fazia querosene e o petróleo não servia para grande coisa. Sobrava depois do refino um produto que era altamente inflamável e não tinha muito o que fazer. Então o Rockefeller
chama novamente esses pesquisadores e pede para eles desenvolverem utilidade para esse líquido altamente inflamável, que era a gasolina. E aí começam as primeiras pesquisas sobre o motor a gasolina que a gente usa até hoje. Então, outro cara inovador. Esse cara aí é o Andrew Carnegie. Ele era vice-presidente de uma empresa ferroviária nos Estados Unidos. E naquela época, as empresas de estradas de ferro, elas construíam as próprias estradas. Não era o governo que construía. E a empresa em que ele trabalhava chegou num ponto que ela precisava cruzar o rio Mississippi, e era um rio muito largo, de alta navegabilidade, e não dava simplesmente para construir uma ponte de concreto e estrutura de ferro, porque ia interromper os navios que passavam ali. Então, ele precisava construir uma ponte de aço, para ele ter um arco bastante grande em que os navios passassem. Só que esse arco, esse aço, ele era fabricado, mas era muito pouco utilizado. Consequentemente, ele começou a comprar aço das pequenas indústrias de aço que tinha, quase quebrou a empresa ferroviária que ele trabalhava, até que ele resolveu ele próprio montar uma indústria gigante do aço para resolver um problema, construir aquela ponte. Depois daquela ponte, ele construiu outras. Essa ponte existe ainda hoje nos Estados Unidos. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Aqui ela. Está aqui a chamada Ponte Carnegie. É essa pontezinha aqui. Tem a estrutura de concreto ainda, né? Mas o que dá sustentação dela são esses pilares de aço. E aí, beleza, ele construiu essa ponte. Aqui tem algumas imagens dela sendo construída na época. Você tem... aí aproveitar essa tecnologia para construir outras que precisava e tal. Mas e aí, o que fazer com aquele trombolho daquela indústria? Aí o que ele fez? Ele passou a desenvolver outras utilizações do aço. Entre elas, ele começou a investir em construções de prédios muito altos, em que a estrutura não era feita em concreto, e sim em barras de aço, coisa que os Estados Unidos fazem até hoje. E aí os primeiros arranha-céus, como o Empire State Building, o edifício Chrysler e etc., foram construídos com aço da Carnegie Steel Corporation, e o Carnegie ficou um cara extremamente rico. Então, um problema que ele teve num ramo de atividade, ele converteu numa solução que revolucionou o mundo. Hoje em dia, nós não vivemos mais sem o aço. Esse camarada aí, o Nikola Tesla, talvez o mais inteligente dos que estão nessa lista, morreu pobre, foi funcionário do Thomas Edison também, pai da energia elétrica que nós usamos, que é a corrente alternada. O Edison é o inventor da corrente contínua, que também é utilizada, mas a corrente contínua está dentro dos aparelhos, a corrente alternada está nas linhas de transmissão até chegar na nossa casa. Mas talvez a ideia mais revolucionária do Nikola Tesla não pôde ser utilizada na época, nós utilizamos hoje, que é a transmissão via Wi-Fi. Só que ele não pensou nisso lá no começo do século XX, em transmitir Wi-Fi. Ele pensou em transmitir energia elétrica. A ideia dele era transmitir não através de fios a energia elétrica, mas através do ar, através de ondas de rádio, ou de Wi-Fi, como nós chamamos hoje em dia. E aí isso acabou sendo boicotado, porque a indústria do cobre queria vender cabos de cobre para colocar nas casas, e o Nikola Tesla acabou quase morrendo na pobreza. Mas um grande inventor também. Esse sujeito aí, o J.P. Morgan, ele era banqueiro, filho de banqueiro, neto de banqueiro, bisneto de banqueiro.
ele inovou no seguinte sentido: ele passou a utilizar o banco não para ganhar dinheiro com juros e empréstimos, mas ele passou a utilizar os recursos do banco para comprar empresas que não estavam indo muito bem, consertar essas empresas, fundir 3, 4 empresas parecidas e revender essas empresas com um lucro gigantesco. Isso é a chamada morganização que se faz até hoje. Jimi Hendrix não inventou produto nenhum, mas inventou um jeito novo de tocar guitarra. Tem sons que ele conseguiu tirar da guitarra que até o surgimento dele ninguém nunca tinha conseguido tirar. Inovador também. Esse camarada aí, o Richard Branson, dono da Virgin Airlines, tem uma empresa aérea bastante inovadora, tem outros negócios também, sempre com a marca Virgin Airlines, mas há cerca de 20 anos atrás, esse cara idealizou que ele ia construir um avião que pudesse chegar à órbita da Terra para levar pessoas muito ricas para conhecer a órbita da Terra. Alguns voos já foram feitos, né, e ele está aí desenvolvendo para essa tecnologia começar a se popularizar. E, por fim, esse sujeito aí, talvez o mais rico de todos os que apareceram até agora, Jeff Bezos. Ele já foi algumas vezes o homem mais rico, segundo a revista Forbes, dono da Amazon. A Amazon era uma livraria, só que uma livraria virtual, de uma maneira que nunca existiu. A Amazon, ela revolucionou, o Jeff Bezos revolucionou, ao criar um modelo de e-commerce que nós temos hoje em dia, através de uma empresa que era a Amazon. Ele inovou ao criar o Kindle, que é um leitor de livros digitais, que depois foi sabotado pela Apple ao criar o iPad, né? Mas esse cara, ele criou esse ramo de atividades. Eu cheguei a comprar livros da Amazon há uns 15 anos atrás. Eu coleciono máquinas de escrever e calculadoras antigas, e eu comprei livros americanos da Amazon. Quando a Amazon chegou no Brasil, foi uma covardia, porque você comprar, eu pelo menos, às vezes que eu comprei livro da Amazon, eu não sei de onde vem esses livros, mas 2 dias depois eles estão em casa. Então é muito rápido, é muito barato, e isso acabou quebrando todas as grandes livrarias que nós temos no Brasil, né? As lojas da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura, da Livraria Nobel, elas estão fechando no Brasil porque não conseguem concorrer com a Amazon. Mas então, isso são exemplos de pessoas que criaram um mundo próprio, um mundo inovador. Aqui temos uma frase de um camarada, também considerado inovador. Eu não acho graça nenhuma nessa inovação, mas tudo bem. Ele diz, o Sir Edmund Hillary, não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Esse cara foi o primeiro sujeito a conquistar o pico do Everest, em 1953. E por isso ele ganhou o título de Sir, né, de cavaleiro, da Rainha Elizabeth. Então, a pessoa, ótimo, ela inovou, tá, mas que tipo de inovação? O que traz isso para o mundo, né, que o cara foi para o Everest? Eu me pergunto também, mas ele tem, esses tempos atrás eu vi um guia brasileiro falando sobre uma expedição ao Everest, que ela demora em torno de 3 anos. Né? 2 anos você fica fazendo preparação psicológica e muscular para a subida. Você tem academias ou clínicas especializadas em pessoas que querem fazer esse tipo de travessia, vamos chamar assim. Depois que você está apto, você vai para lá. Do ponto que você chega até você chegar no cume, demora algo em torno de 3 meses, porque você tem que subir gradativamente, você tem que se hospedar, você tem que subir, se hospedar, você tem que contratar pessoas para carregar o seu material, você tem que pagar taxas, você tem um monte de
de custos para fazer isso, e aí o que eu me surpreendi, custa mais ou menos em dinheiro de hoje, algo em torno de R$ 1 milhão para você fazer uma expedição ao Everest. Então, criou-se um ramo de um nicho de mercado. Empreendedorismo no Brasil e no mundo. No Brasil, esse tema é intensificado a partir do final da década de 1990. Mudança de 90 para 2000. Mudança essa que você tem aí um período bastante neoliberal e bastante globalizado da economia, o que se converte em queda do nível de emprego também. O empreendedorismo começa a vir como uma solução para as altas taxas de desemprego. Visão: criação de empresas duradouras e diminuição da taxa de mortalidade. Segundo o Sebrae, mais de 80% das empresas que abrem no Brasil fecham no primeiro ano. Então, veja, a ideia é que isso não ocorra. Globalização proporcionou desemprego, como eu falei. Surgimento de uma nova economia baseada no empreendedorismo, baseada na inovação, na tecnologia. E também, por que não, essa nova economia no que nós chamamos de economia criativa. A economia criativa é uma economia que ela tenta mostrar para o consumidor que ele não está consumindo somente um produto, ele não está consumindo somente um copo, ou um remédio, ou um lápis. Ele está consumindo um estilo de vida. E eu não estou falando do cara comprar uma Ferrari, que ele vai comprar uma Ferrari, mas ninguém vai ter, e ele vai dizer que aquele é o estilo de vida dele. Eu estou dizendo de um novo estilo de vida, como, por exemplo, eu vou comprar da marca XYZ, porque essa marca defende minorias, defende homossexuais, defende cachorros, defende a Amazônia, defende a preservação ambiental, defende várias causas nobres, várias causas que precisam ser levantadas. Isso pode ser a nova economia também. E não é por isso que a empresa não é lucrativa. A empresa, além de estar fazendo o bem, como ela tem um apelo social diferenciado, ela pode ganhar mais ainda do que ela ganharia por si só. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu conheci em São Paulo. Uma loja de camisetas bonitas, estampas próprias, tem um designer de camisetas, mas não é uma marca conhecida e as camisetas custavam em algo em torno de 80, 100 reais. Então não são baratas e não tem uma marca específica para custar esse preço. Só que essa loja bomba porque o que acontece? Né? Você compra uma camiseta com a estampa X. Só existem 2 camisetas daquela cor com aquela estampa. E ao comprar uma camiseta, você está automaticamente doando a outra camiseta para um morador de rua ou uma pessoa em situação de risco. E aí você opta se você quer ir junto e entregar aquela camiseta para o morador de rua, ou você autoriza a loja a entregar essa camiseta ao morador de rua. Eles até tiram uma selfie e mandam para você. Então, isso é o quê? Isso é uma empresa da nova economia. Ah, mas tudo bem, o cara está fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro. Óbvio que ele está fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro. Porém, ele criou um nicho de mercado que a pessoa pensa o seguinte, olha, entre eu pagar 60 reais numa camiseta, eu prefiro pagar 100 naquela loja porque eu sei que eu estou ajudando uma pessoa em situação de risco. Tá errado? Não. É feio ele fazer isso? Não. Não é a Sadia, se eu não me engano, é a Seara ou a Perdigão. Acho que é a Perdigão. Há uns 3 anos atrás, ela lançou uma propaganda, que eu devo até ter no computador aí, em que você comprava um peru da Perdigão e automaticamente um outro peru seria doado a uma família pobre no Brasil. Eu achei bacana isso e tal.
E eu lembro que no dia seguinte que eu vi essa propaganda, era a época do Natal, tinha que comprar um peru, e eu pensei, vou comprar o peru da Perdigão. Eu cheguei no mercado, não tinha mais. Por quê? Porque as pessoas viram essa propaganda e foram comprar. Então, isso é a nova economia. Isso é economia criativa. Criação de órgãos e programas de apoio ao empreendedorismo, Sistema S, começa também nos anos 90. O que é o final dos anos 90? O que é isso? O Sebrae, Senac, SESI. Evolução das teorias administrativas. Começam pessoas a escrever textos, basicamente falando do empreendedorismo. Tem um camarada que daqui a pouco vai aparecer o livro dele, aí, o Dornelas, que é provavelmente o autor que mais trabalha com empreendedorismo no Brasil. Já nos anos 90, ele criou um livro chamado O Segredo de Luísa, que ele tratava do empreendedorismo. Era do empreendedorismo, criação de novas relações de trabalho, novos empregos gerando riquezas. Aqui fica uma ressalva. Porque é muito comum, e daqui a pouco, já na próxima frase vai aparecer isso. Eu vou comentar já depois que eu ler a frase. Brasil tem a maior taxa de empreendedores em estágio inicial, 17,5%, seguido pela China com 14% e a Argentina com 14,2%. Então a gente escuta falar muito que o Brasil é um país empreendedor. Então a gente tem as maiores taxas de empreendedorismo no Brasil. Por quê? É um país muito pobre, é um país com desemprego muito alto. As pessoas, na verdade, elas não são empreendedoras natas, elas querem sobreviver. E aí, essa questão de novos empregos gerando riquezas, você tem também a precarização da mão de obra hoje em dia. Com a aprovação da reforma trabalhista, em que, por mais que digam, Michel Temer falava muito, que nenhum direito foi tirado, e ele não estava mentindo por completo, porque, por exemplo, um dos direitos que a Constituição nos fornece é o salário mínimo. Então, ninguém no Brasil pode ganhar menos que um salário mínimo. Só que, e continua lá, então esse direito existe na Constituição. Porém, na reforma trabalhista, criou-se um item dizendo o seguinte: a livre negociação entre as partes supera o texto constitucional. Ou seja, se eu e o meu empregado combinarmos que ao invés dele ganhar um salário mínimo, ele vai ganhar meio salário mínimo, eu estou cumprindo a Constituição. Então, nesse período, convenceram as pessoas que elas precisavam empreender, que elas precisavam ser empresários de si mesmas, que elas precisavam ir para o mercado. E muitas pessoas fizeram isso. E foram virar, por exemplo, Uber. Foram virar entregadores de aplicativo. E hoje se sabe, né, da precarização da mão de obra. O que na verdade fizeram? O cara virou empresário? Não, ele continuou ficando empregado, porém agora ele trabalha para o aplicativo, que fica com a grande parte do pedido, né, da receita gerada pelo pedido, e entregam a ele um pouquinho. Ele passou a trabalhar mais e a ganhar menos. Então essa também, o chamado empreendedorismo através da precarização das leis trabalhistas, culminou nisso. Empreendedorismo como centro de políticas públicas em vários países. Alguns países investem pesado nisso. O Brasil fica na conversa, né, desde a época do Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro até agora, absolutamente nada em prol das micro e pequenas empresas. Na reunião fatídica lá que o ex-ministro Sérgio Moro disse que precisava ser divulgada, e foi, o nosso amigo Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, disse, inclusive, que ele não iria fazer nenhuma proposta de auxílio às micro e pequenas empresas, porque ele não ia ficar perdendo dinheiro com esse tipo de empresa. Ele era botar dinheiro nas grandes empresas. Então, não tem nenhuma proposta do governo até agora de empreendedorismo. Um dos empresários, que já foi do Sistema S também,
e é um defensor do empreendedorismo há muito tempo, foi candidato a presidente da República, inclusive em 1989, o Guilherme Afif Domingos. Hoje ele ocupa uma secretaria lá no governo, mas até agora nada. Brasil, nós temos o Sebrae, que este sim é uma empresa que trabalha muito em prol do empreendedorismo, tem muitas ações, inclusive destina recursos para este ramo. O governo também fornece recursos para o Sebrae e ele dissemina esses recursos. Formação de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Esses ecossistemas de inovação são empresas que auxiliam no processo de desenvolvimento de ideias. Então, eu participo de um grupo aqui em Cascavel chamado Iguaçu Valley, que eles estão tentando criar um ecossistema de inovação e empreendedorismo em Cascavel. Em que vocês, por exemplo, com uma ideia na cabeça, vão procurar esse grupo e o grupo vai dizer, olha, procure o professor Eduardo na FAG que ele vai acabar desenvolvendo essa ideia com vocês. Vocês desenvolvem essa ideia comigo, daí o professor Eduardo vai dizer, olha, agora você vai procurar fulano de tal, em tal lugar, que ele vai te dar o suporte para você desenvolver isso. As empresas parceiras desse ecossistema negociam entre si, se ajudam entre si, e o ambiente cresce, a inovação cresce. A ideia do ecossistema inovador é esse. Empreendedorismo, né? O nosso querido Joseph Allauer Schumpeter, né? Economista muito importante, um dos 10 economistas mais importantes do mundo. Ele, nos anos 40, ele já falava sobre empreendedorismo. E ele falava da importância do empreendedor. Ele dizia que a inovação ela é responsável pelo desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de produtos, de serviços, porque quando você, a chamada destruição criativa, quando você cria um produto novo e começa a ganhar dinheiro, outras pessoas vão ver aquilo e vão querer imitar você. E aí elas vão copiar o seu produto, mas vão criar umas características um pouco diferentes, para diferenciar o produto delas do de vocês. E aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que inovar ainda mais o produto de vocês para mostrar que o seu é melhor que o da concorrência. E isso às vezes gera brigas enormes. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há uma briga entre a Samsung e a Apple, porque uma fala que a outra roubou o projeto dela. Então a Apple lançou primeiro o iPhone, só que a Samsung lançou logo em sequência, porque dizia que o projeto original era dela, que foi roubado por alguém e foi entregue à indústria Apple, e eles vêm discutindo nesse aspecto. E aí, existem várias marcas de smartphone, né? A imitação. E as pessoas compram, a imitação normalmente é mais barata e tal. Até que surgiu um imitador de celular, que é o Xiaomi. O que o Xiaomi se propôs a fazer? Se propôs a fazer um celular tão bom quanto o iPhone ou quanto o Samsung, a um preço muito menor, que trouxesse as mesmas funcionalidades. E ele realmente cumpriu o que prometeu e muita gente comprou esse aparelho. Agora que ele já tem um estofo, que ele já é conhecido, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando desenvolver tecnologia própria para se equiparar a esses dois. Então, isso é o que o Schumpeter chamava de destruição criativa. E outra, é uma inovação em cima de outra inovação. Empreendedor, inventor, visionário. Né? O empreendedor, ele é um visionário, ele vislumbra uma proposta, ele vislumbra uma ideia para resolver um problema. Quando dizem que nós estamos num momento de crise, e o momento de crise está cheio de oportunidades, é verdade. Agora, como nós vamos aproveitar essas oportunidades é que é o grande problema. Né? Que vejam, né, as empresas estão fechando. Quando a pandemia passar, essas empresas vão voltar a abrir. E elas vão voltar a abrir necessitando de várias coisas.
Aí pode ser um momento de empreender, pode ser um momento de criar soluções para que essas empresas voltem a atuar e se deem bem no mercado novamente. Tem ramos de atividade que fecharam, não vão abrir mais. Vocês são meus alunos iniciais agora, né? Vocês não me conheciam antes. Os meus alunos já de tempos para trás, faz mais de 10 anos, eu tenho um artigo, um TCC de uma aluna minha do jornalismo, deve ter uns 10 anos, que ela falou no meio, ela, há 10 anos atrás, mais ou menos, aqui na FAG, ela escreveu um TCC sobre a inovação e o mercado de trabalho do e-commerce, mostrando que o e-commerce estava tirando oportunidades de trabalho que não estavam voltando mais, e as pessoas estavam sendo desempregadas. O emprego de vendedor, por exemplo, é uma coisa que está com os dias contados. E talvez essa pandemia acabe com esse nicho de mercado de vez. E aí, o que fazer? É uma oportunidade. Agora, como desenvolver essa oportunidade? E a questão do visionário também, o cara, quando é visionário, ele pensa numa inovação, ele pensa numa sacada, mas às vezes ele está tão adiantado no tempo que aquela sacada que ele teve não serve para aquele momento. Querem ver um exemplo? Provavelmente vocês nunca viram esse carrinho aqui. Mas esse carrinho aqui foi fabricado no Brasil por uma empresa que acho que existe até ainda hoje. E é uma empresa que fabricava parafusos e porcas. O home não é porca de porco, mas porquinha de parafuso, né? Uma metalúrgica que fazia parafusos. Home Izeta. Este carrinho aqui foi fabricado no Brasil. Izeta, na verdade, é da BMW. Foi a BMW que inventou esse carrinho. Eles tinham a autorização da BMW para produzir este carrinho no Brasil. Então era um carrinho de 2 lugares, cuja porta abria juntamente com o volante, quase, abria na frente do carro, e você tinha um motorzinho muito pequenininho, o carro era muito pequeno, você conseguia estacionar ele tanto na vertical quanto na horizontal, numa vaga comum. E ele foi um fracasso. Por quê? Porque ninguém queria isso. Era uma época que as pessoas queriam carros grandes. Ah, mas ele gasta pouca gasolina. E daí? Eu não tenho problemas com a gasolina, é barata. O original, né, quem inventou esse carrinho foi a BMW. Vocês podem ver que é muito parecido. BMW Zeta. Também lá foi um fracasso. Já na atualidade, a Mercedes, em associação com a fábrica de relógios Swatch, ela criou o Smart. Esse sim tem em Cascavel, uma meia dúzia. Mercedes Smart. Aqui, ó, esse aqui vocês já devem ter visto na rua. É um carrinho que segue a mesma linha do Home Zeta, só que na época certa. Para vocês terem uma ideia, por que os brasileiros não gostavam? Vocês viram que aquele carro era 1956, né, o Home Zeta. Então, eu vou mostrar um carro 1956 que eu gosto muito. Eu gosto de carros antigos. Chevrolet 1956. As pessoas queriam carros como esse. Grandes, compridos, com motores grandes, que pudesse levar a família inteira para passear. Não aquela porcariazinha pequenininha. Então vejam, o inovador, ele às vezes ele vai criar uma inovação que está além do tempo dele. O empreendedorismo foi popularizado pelo economista Schumpeter nos anos 50 como sendo uma peça central na teoria da destruição criativa, que já falamos. O empreendedor é alguém versátil que possui habilidades técnicas para saber produzir. Os capitalistas, ao reunir recursos financeiros, organizam as operações internas e realizam as vendas das suas empresas. Então, o empreendedor, ele vai criar algo novo, não necessariamente para a época certa. Aqui, as ondas de Schumpeter, de inovação, mostram que a primeira onda, que é a onda
da energia hidráulica, da roda d'água movimentando máquinas, ela durou 60 anos. E basicamente ela trabalhava com ferro e produzia têxteis. A segunda onda já diminuiu, 55 anos, da máquina a vapor. Passou a utilizar o aço e era movida pelas estradas de ferro. Terceira onda, né? Ela já diminuiu mais 50 anos. As máquinas eram movidas à eletricidade, à química, era utilizada em larga escala, motores a combustão. A quarta onda, 40 anos, indústria petroquímica, eletrônica, aeronáutica. Quinta onda, já caiu para 30 anos. Redes digitais, software, novas mídias. O que é um empreendedor? Alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? George Bernard Shaw. Esse camaradinho aí que está aí sentado, ele era um dramaturgo, escritor e um frasista, assim, fantástico. Tem muitas frases boas dele. Então, o Bernard Shaw era um cara inquieto. Ele via coisas e pensava, nossa, por que não? Só que isso não o faz empreendedor. Só pensar, porra, isso ia ser legal. É uma ideia. Só que o empreendedor, ele foge da ideia, ele põe a ideia em prática, ele pega aquela ideia e faz ela funcionar. As palavras de Bernard Shaw traduzem com força e elegância poéticas a essência do espírito empreendedor, enquanto a precisão acadêmica do estudioso Louis Filion define o empreendedor como a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então veja, o Bernard Shaw estava falando em imaginar e desenvolver na cabeça dele. O realizar, ele não se ateve a falar. Quaisquer que sejam as fontes de inovação, sempre a figura do empreendedor normalmente é relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, planejador, sempre de olho no futuro. Não necessariamente você empreender é algo que vale a pena. Por exemplo, ó, esses caras aí, ó. São as chamadas selfies mortais. Os caras que resolvem fazer coisas estúpidas para bater uma selfie e postar. São inovadores? Talvez sim, né? Alguns deles têm milhões de seguidores e acabam ganhando muito dinheiro fazendo essas asneiras. Mas qual a contribuição para a sociedade disso? Para a inovação? Talvez nenhuma. O estudo mostra que 259 pessoas já morreram tirando selfie. Essas selfies estúpidas. Né? Afogamento e acidente de trânsito são as principais causas. Então, um empreendedor, ele não deve ser um sonhador inconsequente. Né? Eu que sou fã, né, vocês sabem, desse tipo de material aí, né? Eu acho que só não é pior do que não ler, né? Mas até bula de remédio é melhor do que ler isso. Mas quem está lendo isso, pelo menos está lendo alguma coisa. Mas isso aqui não vai ensinar as pessoas a empreender. Ela vai simplesmente dizer, cara, você é bom, vá para o mercado e faça. Mas, na verdade, você acaba não tendo sucesso porque você não tem todo o cabedal de conhecimentos que você precisa. Que essa disciplina eu espero que forneça para vocês. A partir de sua visão de futuro, um empreendedor elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização de seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Então, eu vou tirar do papel aquilo para me realizar profissionalmente através de uma ideia que eu tenho. Neste momento, são estabelecidas as metas a serem alcançadas para daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês, para o dia seguinte. Então, o planejador, o empreendedor é um planejador. Ele pensa, ele executa esses pensamentos. Estes livros, por sua vez, são livros que vão auxiliar vocês no processo de empreendedorismo. Você tem aqui o Oliveira, que ele vai falar do mercado digital, que é bem legal.
Capitalismo Consciente, do McKay e do Sisódia, que é um livro que vai pegar mais aquela questão da economia criativa. Você tem aqui o Dornelas, que eu falei agora há pouco, que é o maior pesquisador do Brasil em termos de empreendedorismo, que ele vai dar conceitos práticos. Aqui você tem o Yazigi, que ele vai falar não só de empreendedorismo, mas ele vai falar de crise também, como não são só maravilhas. Você tem aqui o Nakagawa, que ele vai falar de plano de negócio, que é algo que nós vamos fazer, análise de viabilidade econômica de projetos. E, por fim, o Dornelas e outros aqui vão falar do modelo de negócio Canvas, que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é a ideia que eu falei para vocês lá inicial. Características do empreendedor. Habilidades técnicas, ou seja, vocês são veterinários. Se vocês quiserem empreender na área veterinária, vocês têm habilidades técnicas. Habilidades gerenciais. Talvez vocês não tenham ainda, mas terão pelo menos uma parte delas com essas disciplinas que nós estamos fazendo aqui. Depois vocês podem desenvolver mais isso. Precisa ser disciplinado, isso para qualquer coisa, né? Para ser empresário, para ser empreendedor, precisa ter disciplina. Disposição para assumir riscos, que é a parte mais difícil, eu acho, né? Custa tanto para você conseguir ganhar dinheiro, para você juntar dinheiro e depois você arriscar esse dinheiro, mas é alguém que assume riscos. O Henry Ford, né? O primeiro carro de sucesso dele, Ford T, ele tem esse nome, Ford T, porque foram feitos projetos A, B, C, D, até chegar no T que deu certo. Inovador, ousado, persistente, visionário, ter iniciativa, corajoso, apaixonado pelo que faz. A ideia do empreender é o seguinte, vocês olham para a sociedade, vocês têm que pensar o que está faltando. O que poderia ajudar as pessoas se tivesse? Como que as pessoas conseguem viver sem isso? O que isso está me fazendo falta, não foi inventado ainda? A ideia é essa. Processo de desenvolvimento, autoconhecimento. Parece aquele negócio de autoajuda, e até tem na autoajuda essa questão do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, assim, nós, muitas vezes, somos os maiores boicotadores de nós mesmos. Então, a gente não consegue comprar uma ideia nossa. Então, você precisa se conhecer para tentar minimizar esse efeito, né? Porque um vendedor que não acredita no produto que ele está vendendo, ele vai ser um fracasso. Um empreendedor que não acredita no seu taco, vai ser um fracasso. E eu costumo utilizar um exemplo, que esse aí eu nunca vi em lugar nenhum, é meu mesmo, que é a teoria do desculpa qualquer coisa. Tem uma coisa que eu odeio, cara, que o brasileiro faz muito, é o desculpa qualquer coisa. Vocês já pensaram nisso? Vocês vão apresentar um trabalho, né? Vocês estão apresentando um trabalho para mim, TCC. Daqui a um ano vocês estão aí desenvolvendo o artigo do TCC. Vocês vão apresentar para a banca, que já é um terror, né? Todo mundo fica com medo de apresentar na banca. Aí vocês terminam de apresentar, o trabalho está bonitinho, e vocês terminam a apresentação falando assim, desculpa qualquer coisa aí, gente. Sabe o que vai acontecer? A banca vai destruir vocês. Por quê? Porque vocês não acreditaram no que vocês fizeram. Vocês já estão se desculpando por algo que eu até estava achando bom. Agora, se a pessoa se desculpou, é porque deve estar uma merda. É porque ela deve ter copiado isso de algum lugar, deve ter plágio, eu não vi, e etc. Então, agora nós vamos pegar pesado. E basicamente é isso aí. E você, professor, mas isso é educação. Não, me desculpa, mas não é educação. Você pedir qualquer coisa, desculpa qualquer coisa. Você vai jantar na casa da pessoa, eu convido vocês para jantar. Vocês vêm aqui em casa. No final, professor, obrigado, tal, desculpa qualquer coisa. Porra, a primeira vez que você veio na minha casa, você me manda um desculpa qualquer coisa na saída, o que eu vou pensar? Esse cara quebrou alguma coisa e ele já está se desculpando porque eu vou achar os cacos de vidro. Esse cara viu que eu tenho um monte de CD, sei lá, do Iron Maiden, e me levou um CD do Iron Maiden embora. Já está se desculpando aí, porque eu vou ver que sumiu um CD.
Então, isso é se auto-boicotar. Pode não parecer, mas é. Então, o autoconhecimento a gente começa a perceber, porra, eu vou ser um empresário agora. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, com o modo com que eu falo, com o modo com que eu me visto, com o modo que as pessoas me veem. Por exemplo, eu sou um consultor. Eu faço consultoria por aí. Dá uma olhada no meu celular, como é que tá? Não sei se a câmera vai mostrar aqui. Ele tá todo, falta um pedaço, o botão do meu celular aqui tá caindo. Por quê? Porque eu tenho preguiça de ir lá trocar a tela do celular, porque comprar outro não vou comprar enquanto esse não tiver destruído e não funcionar mais. Mas eu podia pelo menos trocar essa tela aí. Eu vou numa consultoria, tem uma empresa que me chamou porque ela não está muito bem. Eu vou e tiro esse celular do bolso e põe em cima da mesa, o cara já vai olhar para mim e falar assim, nossa senhora, esse cara que vai me ajudar a não quebrar a minha empresa? Meu Deus do céu. Né? Eu andava com carro velho, eu adoro carro velho, sempre andei com carro velho. Porque não precisa pagar IPVA, eu gosto de andar com carro velho quebra, eu sei consertar na maioria das vezes, então... Agora, eu vou com um Chevette velho fazer uma consultoria numa empresa que me chamou, os caras falam, porra, o cara não consegue comprar um carro, e o cara vai vir me ajudar aqui a ganhar dinheiro de jeito nenhum. Isso é autoconhecimento, você precisa saber como as pessoas vão te interpretar. Aí, só para vocês saberem, então, quando eu vou num negócio desse, eu não levo o celular, né? Ou deixo ele no bolso, não tiro de lá. Ou antes, né? Agora, na próxima, eu vou antecipadamente trocar essa tela, porque já tá todo mundo me zoando. E daqui uns dias vai cair uma gota d'água ali dentro, que tá aparecendo o circuitinho do celular ali. E eu vou ter que comprar outro celular. Então, acho que eu vou fazer isso logo. Perfil. Você tem que ter o perfil ou desenvolver o perfil do empreendedor. Aumento da criatividade. Você não consegue ser criativo trabalhando 8 horas por dia, estudando mais 4 horas à noite, indo dormir da meia-noite às 5 da manhã. Qual que é o tempo que você vai ter para pensar? Qual que é o tempo que você vai ter para interpretar a realidade? Para pensar numa oportunidade de investimento? Zero. Então, isso daí, criatividade e capacidade de pensamento tem a ver com o ócio. Ou seja, porra, eu tenho 1 hora por dia que eu não faço nada. Nessa 1 hora por dia eu vou pensar na minha vida. Nessa 1 hora por dia eu vou ler um livro. Tá, mas um livro de empreendedorismo, um livro... Não, um livro de literatura. Para abrir minha cabeça. Eu vou relaxar. Aí a gente começa a ficar criativo. Processo visionário, aprender a identificar oportunidades, porque aí isso também é um processo. Hoje eu vou chegar para vocês, vocês têm meia hora para me propor um negócio inovador. Tem a menor possibilidade disso acontecer, nem eu consigo fazer isso. Por quê? Porque você começa a treinar a sua cabeça para olhar, falar, pô, olha, aquilo ali dá para fazer tal coisa, aquilo ali, olha, se eu pensar em tal coisa, só que a gente tem que ter foco e tempo para analisar. Network, importantíssimo. Você vai fazendo contatos, você vai fazendo uma rede de relacionamentos. Análise de viabilidade, nós vamos aprender logo, logo. Você não monta um negócio sem saber se aquilo tem possibilidade de dar certo ou não. Plano de implantação, também nós vamos aprender a fazer. O Canvas é um. A gente vai criar um sisteminha, né, não informatizado, mas vamos criar um sisteminha de pensamento para analisar se determinado empreendimento que vocês vão fazer tem condições de ir para frente ou não. Capacidade de negociação e apresentação da ideia. Outra coisa, você está desenvolvendo uma ideia, você tem que saber apresentar. Você é o vendedor. Você tem que vender. Se você não consegue, arrume um sócio que seja bom de papo, que seja metido, que consiga convencer as pessoas. Bota ele para vender a tua ideia. Tranquilo. O empreendedorismo é a arte de proporcionar algo novo, com motivação e criatividade. É um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores pessoais, sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor. Tá, eu montei o Uber. Beleza.
quem estuda o empreendedorismo, ele não quer saber do Uber. O Uber está aí, já está funcionando. Ele quer saber do cara que inventou o Uber, como é que ele pensou nisso. Veja, né, eu falei para vocês que o Uber trouxe uma questão chamada de uberização. As coisas começaram a ser criadas a partir da plataforma do Uber. Eu quero saber o que ele pensou. Porque eu quero pensar também, eu quero ter uma sacada como ele teve. Dimensões do empreendedor, né? Características: criação de empresas, geração do autoemprego, autônomo, né? Intraempreendedorismo, quando o empregado assume sua dimensão empreendedora. Algumas empresas investem nessa questão do intraempreendedorismo. Você, ao invés do empregado pedir a conta, ir embora e empreender, ele vai criar ideias inovadoras dentro da empresa. E ele vai tocar esses projetos. Ele vai ser promovido, ele vai ter algum incentivo. Tem empresas, eu não lembro se é a Natura ou o Boticário, que eles têm uma política que é a seguinte: eles têm uns papeizinhos para você colocar ideias inovadoras, põe o seu nome e deposita lá. Só pelo fato de você propor essa ideia, você ganha, se não me engano, R$50. Mesmo que a ideia não vá para frente. Se a ideia tiver alguma potencialidade, a empresa ela vai chamar você para tocar esse projeto. Um projeto que dê certo já vai bancar um ano de pagamento de R$50 aí que eles deram para os demais, para incentivar eles a participarem disso. Empreendedorismo comunitário, compromisso com o meio social, a ética, a cidadania, aqueles exemplos que eu falei agora há pouco da loja de camisetas, de empresas que, por exemplo, preservam o meio ambiente ou que adotam uma causa animal, que adotam uma causa como vidas negras importam, e etc., defendendo a comunidade LGBT. Políticas públicas direcionadas também para o empreendedorismo, que no Brasil nós não temos isso, né? Diferenças aí entre um gerente empreendedor e um intraempreendedor. Motivação. A do gerente é ter poder. Do empreendedor, liberdade de ação, automotivação. Do intraempreendedor, liberdade de ação e recompensa. Ele quer trabalhar na empresa e ser recompensado. Atividades. O gerente delega a autoridade, o empreendedor arregaça as mangas e faz, o intraempreendedor delega e cobra, porque ele quer aquele projeto funcionando. Competência do gerente, administração e política. Do empreendedor, negócios, gerência e política. Empreendedor com mais habilidade, política. Vejam, política. Ah, professor, eu detesto política. Política é a arte de conviver com as pessoas. Se você não é que nem o Unabomber, que mora num... Não sei se vocês assistiram o Unabomber. Se não assistiram, assistam uma série da Netflix muito boa. 8 episódios. Que mora lá sozinho no meio do mato, vocês são animais políticos. Vocês estão exercendo a política. Vocês acordam de manhã, conversam com as pessoas, interagem com as pessoas. Então, política é a chave. Interesses do gerente, acontecimentos internos da empresa. Do empreendedor, tecnologia e mercado. Do intra, dentro e fora da empresa, mas sempre visando o mercado. O gerente evita erros, o empreendedor aprende com os erros, o intra, ele tenta evitar os erros, mas também aprende com eles. O gerente ele não quer saber de erros, senão ele é demitido. Né? Decisões, né? O gerente interage com o assunto para depois delegar, o empreendedor, visão e decisão própria, ele é que faz o discurso, e o intraempreendedor tem que se fundamentar nos preceitos da empresa que ele está desenvolvendo o projeto. Sistema para o gerente, a burocracia é importante, é o cara que gosta do Weber, né, porque é hierarquia e burocracia. O empreendedor, o sistema não o satisfaz, ele constrói o seu. E o intra, ele acomoda-se ou provoca um curto-circuito na burocracia interna para fazer deslanchar o seu projeto. Relações, o gerente depende da hierarquia, o empreendedor depende de negociação e o intra depende da hierarquia como uma amiga dele, porque a hierarquia vai fazer com que ele consiga desenvolver os seus projetos dentro da empresa.
Diferenças entre empresário e empreendedor. Está acabando, minha gente. Empresário é uma condição jurídica do indivíduo que comparece a órgãos públicos e registra uma empresa no seu nome. Então, o padeiro que eu falei, o cara que montou uma padaria, ele é um empresário. Empreendedor, expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário indivíduo, empresário ou não, direcionando-o com mais eficiência rumo aos seus objetivos. Então, ele tem objetivos na mente, ele quer pô-los em prática. Diferenças aí, ó. Por exemplo, empresário tradicional, ele compra um cacho de banana a R$ 2,50 e ele vende a 4. Ele está ganhando R$ 1,50 em cima do cacho. Qual que é a preocupação dele? Vender banana e ganhar com isso. Comprar por um preço, vender por um preço maior. Empreendedor, ele compra o mesmo cacho de banana, mas ele vai processar esse cacho de banana e vai fazer essa biomassa de banana que os marombeiros gostam e ele vai vender por R$ 25. Então, isso é um empreendedor. Ah, ele é empreendedor porque ele está ganhando mais do que o outro. Não, ele é empreendedor porque ele não está simplesmente revendendo a banana que ele comprou. Ele criou uma ideia de produzir essa biomassa. E às vezes ele faz isso na casa dele, não precisa de uma empresa. Como ser um empreendedor? Você precisa ter necessidade de realizar, você quer deixar um legado. Disponibilizar, a disposição de assumir riscos, como nós falamos, que é o difícil. Capital social favorável, isso aqui é fundamental. Capital social favorável é eu ter condições técnicas e gerenciais, como nós falamos agora há pouco, e principalmente condições financeiras. Porque, veja, eu estou trabalhando numa empresa, eu estando feliz ou não, no final do mês eu recebo o meu salário. Quando eu abdico da empresa para montar um negócio meu, se o meu negócio não deu certo, eu não tenho dinheiro. Eu não vou receber salário. Então, é preciso ter alguém que banque ou uma reserva de dinheiro para bancar. Eu tenho um ex-aluno que foi fazer uma palestra esses dias, alguns alunos meus estavam lá assistindo, todos empolgados, porque ele inventou um sistema e tal, e estava explicando como o sistema funcionava. E um dos meus alunos perguntou, fulano, em quanto tempo você conseguiu pagar o investimento que você fez nesse sistema e tal? E ele começou a rir. Ele falou assim, cara, eu não sou da área de TI, eu contratei 3 TIs para desenvolver esse sistema, nós estamos há 3 anos desenvolvendo esse sistema e eu não ganhei um tostão até agora. A partir de agora, já fechei alguns contratos, mas não está nem pagando as despesas da empresa. Talvez daqui a 2 anos essa empresa esteja dando dinheiro. E aí eu comecei a rir porque eu já conhecia a história dele. Ele era um ex-aluno meu que a gente conversava bastante e tal. E daí o meu aluno ainda caiu na besteira de perguntar, tá, e como é que você se virou nesses 3 anos aí? Como é que você vai se virar nos próximos 2? E ele riu e falou assim, é porque eu sou rico. Se eu não fosse rico, se eu não tivesse dinheiro para bancar isso aí, eu não ia ter conseguido fazer. Então, eu estou dizendo que todo mundo precisa ser rico? Não. Mas naquele sistema que ele quis inventar, com a configuração que ele fez, precisa. Por exemplo, ele tinha que pagar 3 programadores. Na verdade, não. Ele podia ter pego esses 3 programadores como sócios dele e desenvolverem. Ele ficava com a parte gerencial, com a parte de vendas e o povo com a parte técnica. Ia diminuir os gastos. Ia rachar esses gastos por 4. Então, é algo que a gente precisa pensar. Preparação, educação, conhecimento e estímulos, né? A gente precisa se preparar para fazer isso. Interesses convergentes, eu não vou empreender num negócio que eu detesto. Persistência, não deu certo, continua, uma hora vai dar, mas sempre aprendendo com aquilo. Faça o uso da liberdade, autocrítica, ouvir os outros quando falam, olha, isso aqui está ruim, isso aqui não vai funcionar. Objetivar o bem comum, economia criativa, que é legal. Liderar recursos. O que o nosso empreendedor faz? Identifica necessidades internas e externas, tanto das empresas quanto do mundo. Observa deficiências da sociedade e vai tentar interagir nelas.
interpreta tendências, ó, o mundo está convergindo para um lado, procura soluções alternativas que ainda não foram criadas. E aí, o benchmarking que eu tinha dito para vocês, que é quando a gente pega algo que já existe e melhora aquilo, e adapta aquilo para a nossa realidade. A gente não precisa criar do zero. E, por fim, formas de empreender. Começar um negócio do ponto zero. Eu vou abrir algo novo que nunca existiu. Legal. Qual que é o problema? Ninguém conhece. Ninguém sabe se funciona, se é bom ou etc. Então, mas se funcionar, você vai bombar. Comprar uma franquia não é bem empreender, é você virar um empresário. Pode ser? Te satisfaz? Beleza. O que você vai pensar? Essa franquia nacional ou é estrangeira? É uma franquia antiga que todo mundo conhece ou é um lançamento? Qual que é a vantagem de você comprar uma que todo mundo conhece? É que todo mundo conhece, todo mundo já vai ali comprar de você. Por que uma franquia do Boticário é extremamente cara? Porque você não precisa fazer propaganda, você não precisa saber gerenciar, você não precisa fazer nada. É só você abrir a porta, as pessoas vêm comprar. Que o produto é bom, todo mundo conhece, etc. Uma franquia nova pode ser um produto excelente, mas você vai ter que camelar para conseguir fazer com que fique conhecido, com que as pessoas passem a reconhecê-lo, passem a confiar naquele produto. Porém, você vai pagar muito mais barato na franquia. Comprar um negócio em marcha, né, como o nosso JP Morgan fazia, né? Uma empresa não está lá muito bem das pernas, eu vou lá e vou assumir aquela empresa. Legal. Eu posso fazer isso com uma franquia, com uma empresa, eu posso entrar de sócio numa empresa que não está muito bem, ou que o cara está precisando de dinheiro para outros projetos dele, ele quer admitir um sócio, também é uma forma de eu entrar nesse mercado. Abrir uma ONG. Abrir uma ONG também é um jeito de você empreender numa área extremamente social, só que a ONG é algo que não vai normalmente te trazer retorno financeiro, mas pode te trazer um retorno espiritual, intelectual. Olha, que bom aí que a Amanda conhece esse livro. Eu sempre falo desse livro e eu esqueci de falar dele hoje. O Ócio Criativo, do Domenico De Masi. E é exatamente isso, é o que nós precisamos. Antes do Domenico De Masi, ainda o genro do Karl Marx escreveu, Paul Lafargue escreveu um livro chamado O Direito à Preguiça, né? Falando que as pessoas precisavam de horas livres para poderem pensar na vida. E é isso mesmo, Amanda, o ócio criativo. Quem não leu esse livro, leia, é fantástico. Como ele é dos anos 90, é perigoso a gente encontrar em PDF até. Ou entram lá na estante virtual que deve ter e bem baratinho usado. Alguma dúvida, pessoal? Enquanto vocês pensam aí, se vocês têm dúvidas, coloca os slides. Vou colocar assim que terminar a aula eu já coloco lá. Minha avó dizia, cabeça vazia, oficina do capeta. Exatamente, Amanda, é isso mesmo. O ócio, mas não precisa estar a cabeça vazia, a gente tem que estar sempre pensando em alguma coisa. E não precisa estar focado na planilha do Excel, pode estar focado em N outras coisas. Eu vou aqui só copiar, dar um print aqui nos presentes, na data de hoje para eu fazer a chamada. Vou printar aqui da Alice até o Jason. Então, estão aqui. Vamos subir o Jason aqui agora, do Douglas até o Henrique. Sobe o Henrique, vai ficar da Lara até a Maiara. E da Maria até a Victória. Então, pessoal, como tarefinha, que vocês não precisam me entregar nem nada por enquanto, mas... Não acredito que caiu de novo essa merda. Ah, achei que caiu, desculpa o palavrão aí. Sumiu tudo aqui, eu falei, não acredito que caiu de novo essa porcaria. Não usei o porcaria, usei outra palavra. Mas, qual que é a tarefinha que eu quero que vocês pensem?
Já vou avisar. Aula que vem, nós vamos falar do modelo Canvas. Bem pouquinho. E aí vocês vão ficar conversando entre si e vão tentar criar um produto, um modelo, um negócio, um programa que pudesse ser colocado em prática, que pudesse ser posto no mercado. A ideia é por isso no mercado? Aí depende de vocês. A ideia é exercitar essa capacidade de vislumbrar oportunidades, de vislumbrar ramos de negócio. Podemos montar algo que já existe, mas eu quero configurar com a minha cara? Sem problema, não precisa ser inovação. Então, vocês não precisam me trazer nada para apresentar para a aula que vem, mas eu quero que vocês passem a semana analisando aí o que dava para pensar, o que eu já pensei em fazer e acabei não desenvolvendo. Já imagine quem que vai ser os seus colegas aí que vão trabalhar no seu grupo, já pode até trocar uma ideia com eles, e aí na próxima aula a gente conversa. Ok, povo? Gabriela não entendeu nada. O que tu não entendeu nada, Gabriela? Quantas pessoas? Até 3 pessoas está ótimo. Então, Gabriela, vocês não precisam entregar nada. Vocês, a partir da aula que vem, pode ser 4, sim, Luana, sem problema. Está deixado, 4. Podem fazer. A partir da aula que vem, talvez nas próximas 2 semanas, nós vamos trabalhar com... tentar criar um ambiente inovador, assim, na sala de aula, tentando pensar em empreendimentos que poderiam ser colocados no mercado. Ah, professor, mas eu não tenho cabeça para isso, mas eu sempre quis montar uma franquia do Boticário. Sem problema. Vamos fazer um plano de negócios para uma franquia do Boticário. Até você vai descobrir o quanto custa para abrir uma franquia do Boticário. Bem legal e dá bastante ideias. Já surgiram dessas aulas aí com a veterinária, desse desenvolvimento, algumas pessoas que foram atrás para desenvolver produtos realmente aí que elas pensaram nessas aulas. Então pode ser que aqui saia também alguma coisa. Caso não saia, pelo menos é um aprendizado. Ok, pessoal? Já falei demais. Quem que era? A Gabriela, que não tinha entendido nada. Entendeu agora, Gabriela? Fechou, então. Então, pessoal, bom resto de semana. Terça-feira estamos aí de volta. Se cuidem aí, até logo.